Queridos irmãos, neste momento nós vamos ouvir a palavra da parte de nosso Deus. E eu tenho o privilégio, a honra, de trazer aqui para ministrar a palavra de Deus para nós hoje à noite, o reverendo Alessandro Martins. Já esteve conosco outras vezes aqui e é sempre muito bem-vindo a esta casa, a este púlpito, que é um homem de Deus, comprometido com a palavra de Deus, que teme ao Senhor e honra e respeita a palavra de Deus. E para nós é sempre uma alegria poder ouvi-lo. Também quero, de certo modo, agradecer a Deus pela presença do pastor Gilson Nascimento, que está conosco aqui. Hoje ele está apaisando, né? Mas é uma honra também tê-lo conosco. É sempre uma alegria também ouvi-lo, sempre que ele prega aqui para nós. Então, quero convidar já o pastor Alessandro Martins, para que o servo de Deus se aproprie do púlpito e fique à vontade. Tempo que Deus quiser ministrar pelo seu coração. Deus abençoe. Pode ser, pode ser. Tá bom, tá certo. Boa noite, meus irmãos. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Enquanto o microfone não chega, eu vou me apresentando aqui mais uma vez, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, já me sinto em casa. Eu acredito, pastor, que é a quarta vez que eu estou aqui. Eu palestrei uma vez para um jantar para casais, se eu não me engano, um momento de casais, e 2 vezes no culto, né? Meu nome é Alexandro, eu sou casado com Elaine, a mulher mais bonita do mundo, pelo menos do meu mundo, né? Sou pai do Emanuel e da Sara, e pela graça do Senhor, eu pastorei a igreja congregacional ali de João Paulo II, né? E é Morada Nova, tá bom? Então, quero pedir que vocês abram suas Bíblias, lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Não foi combinado, eu não sabia, mas é o tema desse momento teológico, né? Mas viemos e convenhamos, né, irmão? É o texto mais cabível a esse momento, né? É o texto mais cabível das Escrituras. 2 Timóteo. Vamos ler, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17. Diz assim as Sagradas Escrituras: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado ou convencido, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio no dia do Senhor estar em tua casa reunido com os meus irmãos. Mas, Senhor, eu entendo minha limitação, que eu sou um homem. Eu falarei apenas os ouvidos desses irmãos, mas é o Senhor que fala o seu coração, a sua alma, meu Deus. Que nessa noite nós possamos sair daqui, Senhor, transformados pela Tua palavra, Senhor, uma vez mais. Renova-nos, Senhor, nos surpreende pela Tua palavra, pois sabemos que o Senhor fala com o seu povo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Tem um teólogo puritano chamado Thomas Goodwin, que eu gosto muito. E Thomas Goodwin, ele entendeu que servir a Deus, irmãos, estudar a palavra de Deus é muito mais do que só um intelectual ou uma pessoa inteligente. Ele buscava ter uma vida ativa com o Senhor. E uma vez, no início, ele estava começando, né, seus primórdios do seu ministério, de aprender a palavra de Deus para ser um ministro. Ele foi ouvir, melhor dizendo, uma pregação de John Rogers, ou Sir Rogers. Ele foi um dos primeiros puritanos desse movimento que vocês estão estudando. Ele estava pregando, Thomas Goodwin pegou o seu cavalo, viajou, correu muitas milhas e chegou lá. E daí então, irmãos, o tema da mensagem, da pregação daquela noite, daquele momento, era sobre a importância da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. E eu quero ler esse pequeno trecho da introdução
da mensagem de John Rogers. Preste atenção. Ele disse assim, ele fez como se fosse Deus falando, uma introdução, e disse assim: bem, tenho-vos confiado há tanto tempo a minha Bíblia. Ela jaz na casa deste ou daquele, coberta de poeira e teias de aranha. E não vos incomodais em dar-lhes ouvidos. É assim que usais a minha Bíblia? Bem, não tereis mais a minha Bíblia. E ele tomou a Bíblia de sua almofada, como se estivesse se retirando, mas imediatamente voltou-se John Rogers para eles e personificou o povo diante de Deus, caído de joelhos, clamando e rogando de maneira mais veemente: Senhor, o que quer que faças conosco? Não retires a Bíblia de nós. Mata nossos filhos, queima as nossas casas, destrói os nossos bens, mas poupa-nos a tua Bíblia. Não tire de nós a tua Bíblia. Então, novamente, personificou Deus para o povo, dizendo: vós dizeis assim, bem, eu vos testarei um pouco mais. E aqui está a minha Bíblia para vós. Verei como usareis, se amareis mais, se observareis mais, e se colocareis mais em prática, vivendo de acordo com ela. Thomas Goodwin, ele disse que quando ele terminou o sermão, aquela congregação estava aquele clima pesado que vocês estão agora. Aquele clima, sabe? Mas com os olhos em lágrimas. Diz que quando ele saiu da igreja, no meio da congregação, ele se colocou no pescoço do seu cavalo e ficou um quarto de hora, 15 minutos, chorando. E ele começou a perceber, de fato, como ele negligenciava a Bíblia. E é interessante, meus irmãos, que miserável pecador que sou, e pior seria, se é que pode ser pior, se quando eu lesse essa narrativa, essa história, eu não começasse a pensar na minha vida. Dizer, meu Deus, quantas vezes eu negligencio a Bíblia? Eu poderia ter lido a Bíblia mais. Ou não somente lido ela, estudado ela melhor. Ou não somente estudado, vivê-la melhor, praticá-la. Não somente praticá-la, compartilhar ela com o meu vizinho, com o meu familiar. Quantas pessoas ao meu redor não conhecem a Cristo? Ou quantas pessoas são vedadas por essas falsas religiões, por falsos ensinamentos? Meu Deus, a Bíblia precisa estar num lugar melhor da minha vida. E digo isso, meus irmãos, porque Joy Packer, ele vai dizer que para os puritanos a Bíblia era realmente a mais preciosa possessão do mundo. A Bíblia, irmãos, é a coisa mais preciosa, mais maravilhosa que se tem nesse globo terrestre. Não é, irmãos, a invenção do foguete que aterrissa. Não é, irmãos, aqueles pássaros silvestres raros. A coisa mais valiosa, mais sublime, segundo os puritanos, e acredito que para nós que somos servos do Senhor, a coisa mais bela, mais completa, mais necessária é aquilo que fica empoeirado no nosso gabinete. É aquilo que fica aberto na nossa cama se a gente lê. É Deus que fala por meio de um escrito. Eu digo isso, meus irmãos, porque nesse contexto tem um apóstolo Paulo nos alertando. O nosso apóstolo vai falar sobre os últimos dias. E os dias atuais, ele vai dizer, olha, esses dias que vocês estão vivendo, se os dias de Paulo, irmãos, estavam difíceis, do que dizer dos nossos? São dias muito difíceis. Você vai ver isso no capítulo 1, lê comigo, versículo 1, perdão. Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão, que, irmãos? Tempos difíceis. É tão interessante que essa palavra difíceis vira a palavra grega kalepos, que significa perigosos, furiosos, ferozes. Para você ter noção de como o apóstolo Paulo pastoralmente estava preocupado com essa igreja e se preocupa com a igreja do Senhor dos séculos adiante, irmãos, essa palavra perigoso, furioso, é a mesma palavra que aparece lá no capítulo 8, verso 28 de Mateus, quando Jesus passa a margem e chega do outro lado do mar, aspas, e chegando lá, irmãos, ele se encontra com 2 demoniados de Gadara. E aqueles demônios estavam furiosos. Ninguém conseguia segurar eles. Ninguém conseguia aplacar a ira daqueles demônios. Então, da mesma ira de um demônio, a mesma arruaça que ele fez naquele contexto, irmãos, assim será nos dias que nós estamos vivendo, de homens mentirosos, da maldade, que quer cessar a nossa fé, o nosso desejo pela palavra de Deus. E é interessante, meus irmãos, porque
E por que os dias são perigosos? Porque os homens estão se tornando cada vez piores. É verdade ou mentira? É verdade porque a Bíblia diz, e é verdade porque os nossos olhos contemplam isso. Os homens estão a cada dia piores, irmãos. E sabe por quê? Os homens são egoístas. Eu queria destacar alguns exemplos dos dias difíceis que Paulo deu aqui. Os homens são egoístas, irmão. O egoísmo é uma coisa terrível. É ou não é? O egoísmo, ele fere um princípio participativo social de conjunto familiar, que é o partilhar. Que Jesus Cristo compartilhou, irmãos, a sua vida, o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Ele vai dizer também que os homens serão blasfemadores, irmãos. Pecar, todo mundo peca, irmãos. Jó reclamou, né? Foi muito da presença de Deus, mas não blasfemou. Os homens serão blasfemadores. A blasfêmia é o coração do homem disposto a pecar contra Deus sem temor do divino. Vai dizer também que os homens serão, por exemplo, desobedientes de pais e mães. Pense numa coisa feia, horrenda, é quando eu vejo um filho desobedecendo seu pai. Imagine só se o meu filho chegasse aqui agora e dissesse: pai, tá tudo errado o que você está dizendo. Meu filho, vá para casa, em casa a gente conversa. Você vai conhecer, vou chamar de disciplina. É ou não é? Porque a desobediência, irmãos, para um judeu era algo terrível, para um grego era algo terrível. A desobediência de pai e mãe é uma coisa inaceitável dos tempos passados até hoje. Outra coisa interessante, vai dizer, irmãos, que eles eram mais amigos dos prazeres do que de Deus. Os prazeres, irmãos, por exemplo, são coisas temporárias, é ou não é? As pessoas que enchem seu corpo de álcool, o seu, aspas, prazer é temporário. As pessoas, irmãos, que se desvaneiam na luxúria, também é temporário. Vai chegar um dia que você não consegue nem andar na moto que você tem. Vai chegar um dia que você não vai conseguir nem usufruir do dinheiro que você tem. Vai chegar um dia que tudo, irmãos, todo prazer, todo vã vai se acabar na sepultura. E serão mais amigos dos prazeres do que de Deus. Deus é o nosso amigo fiel, meus irmãos. Deus nos criou, Deus nos salvou, Deus nos sustenta e Deus nos receberá na eternidade. Veja isso, irmãos, porque tudo isso é o contexto que vai criar um contexto de momento difícil, dias ferozes, dias duros e cruéis. E é interessante também, porque o maior problema disso tudo, que está gerando isso tudo, está no versículo de número 7 e 8. Leia comigo, por favor. Diz assim: que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Somos de todo corrompidos, na mente réprobos quanto à fé. O maior problema, irmãos, de todo o contexto é porque, no exemplo de Jambres e Janes, eles resistem à verdade. Eles não querem a palavra de Deus. Eles não querem a Bíblia. Sabe por que os homens odeiam tanto a Bíblia? Disse Giles Spurgeon, porque a Bíblia contém o que eles não gostam, a verdade. Janes e Jambres, irmãos, e você não vai ver falar diretamente eles na Bíblia, a não ser aqui, mas a cultura rabínica vai dizer que foram aqueles magos sábios que resistiram de fato a Moisés. Moisés chegou, olha, o Deus de Abraão, o Deus da promessa, aquele Deus maravilhoso, ele quer libertar o povo. Quem é o Senhor, disse Moisés, para que eu liberte esse povo? Não vai sair ninguém. Deus usa 10 pragas para humilhar cada deus do Egito, para mostrar sua grandeza. Deus escancarou a verdade, escancarou a sua glória, mostrou para todos, mas o que eles fizeram? Se recusaram de ouvir a verdade. E o mesmo apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, que vai chegar um tempo que os homens criarão coceira nos ouvidos e se recusarão dar ouvidos à voz da verdade. E eles preferirão ouvir falsos mestres que criam doutrinas de demônios, irmãos. E veja que coisa interessante, porque um demônio é horrendo a todo mundo, mas a doutrina dele não é, nem sempre é. As pessoas gostam das doutrinas dos demônios. É ou não é? É enfeitada, parece uma fábula, final feliz, é mentirosa. Por isso, meus irmãos, que nessa noite nós vamos ver o tema dessa mensagem, a preciosidade das Escrituras para os dias atuais. A Bíblia é preciosa e necessária. E é o primeiro ponto. Por que a Bíblia é tão preciosa? Porque ela sempre será necessária para toda a nossa vida, irmãos.
a Bíblia foi necessária quando a gente ouviu sobre Jesus Cristo, Salvador do mundo. A Bíblia é necessária ainda e sempre será, porque Ele é o nosso sustentador e aquele que termina a boa obra que começou na nossa vida. Por isso, meus irmãos, que eu queria que você lesse comigo, por favor, no versículo 14, mais uma vez. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Irmãos, essa palavra aqui, essa é uma conjunção, tu, porém, esse porém, ele é uma conjunção que vai ligar o pensamento anterior e também é o contraste do que ele está ligando. Porque você vai ler o versículo 13, dizendo assim, mas os homens perversos e impostores estão indo de mal a pior. Porque esses homens impostores aqui, irmãos, são homens eloquentes. São homens que entraram nas igrejas, eram inteligentes e pareciam que estavam bem, mas eles estavam enganando o povo de Deus com falsas doutrinas. E sabe o que é interessante, irmãos? Quem engana também está sendo enganado. Porque a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que o engano provém de um maldito ser chamado Satanás. Ele é o mentiroso, irmãos. Ele não tem nada, mas ele é o pai da mentira. O pai da mentira se chama diabo. E é interessante que o engano, irmãos, ele é como uma bola de neve. Ele é acumulador. Porque a mentira não se sustenta só a verdade. Então a mentira, pela ser mentira, ela tem que se sustentar com outra mentira. Você quer um exemplo disso? João capítulo 8, verso 44. Jesus vai dizer, vocês são filhos do diabo, porque ele é homicida, ele não era apegado à verdade. E por que Jesus fala isso? Nos versos anteriores, Jesus está dialogando com eles. E eles tentam, não, eu não preciso crer em nada, eu sou filho de Abraão. Não, você é maior do que Abraão, meu pai. Então eles ficam cada vez mais entrando em mentiras, entrando em contradições, para justificar, meu irmão, o errado. Então, Paulo está dizendo assim, tu, porém, Timóteo, Timóteo fez uma leitura da sua época, Timóteo fez uma leitura do que viria depois, o que estava acontecendo, ele fez, Timóteo precisa se preparar, a Igreja Batista Memorial precisa se preparar, eu e você precisamos se preparar, porque, irmãos, é assim que é. Você já viu alguém que enredado em uma heresia? Você vê, quando ela se entra numa heresia, numa mentira, ela vai de melhor para pior, muito pior. Ela, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, os desigrejados. Não, eu não preciso ir para a igreja. Por quê? Não, porque eu não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja. Tá, mas Cristo disse que nós somos a igreja. Não, mas é porque você entendeu errado, é porque a Bíblia tem erro, foi adulterada. Mas mostre quais são os erros, quais são os manuscritos. Mostre onde é que está o erro. Não, é porque seu pastor está lhe enganando. Você conhece meu pastor? Não, como você diz que ele está me enganando? É um enredo, meus irmãos. E Paulo está dizendo, tu, porém, foge disso. Não, você não. Você não. Tenha cuidado. E como é que você vai ter cuidado em relação a isso? O versículo 14 vai dizer, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e fosse inteirado. Essa palavra permanecer, meus irmãos, é interessante, que ela tem o mesmo significado de habitar, repousar. Sabe quando a gente está viajando? Eu preciso parar, eu não consigo andar muito distante, eu tenho que parar em algum lugar. Paulo está dizendo, o repouso, o lugar seguro para a igreja do Senhor não se enredar na mentira, nos enganos do diabo, para ir de mal a pior, é descansar na palavra do Senhor. É ficar naquele evangelho que parece atrasado para alguns, naquele evangelho que um dia conquistou o nosso coração, o mesmo evangelho que não tem mudança alguma, é santo, é puro, é imaculado, é aquela verdade bíblica, irmãos, que não se atualiza. Paulo vai dizer, não vá para outro lugar, fique nela. Todos estão entendendo, amém? E é muito interessante, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é sinônimo de segurança. Você lembra o Salmo 119, verso 5? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando eu falo desse salmo, eu gosto de lembrar aos meus irmãos que naquele tempo não existia luz elétrica, meus irmãos. Não existia a lanterna do seu celular.
Eu acredito, meus irmãos, que se faltasse energia aqui agora, tem uma luz ali, né, de emergência, tem a lanterna do seu celular, você vai para casa, você liga o farol do seu carro, mas nos tempos de Jesus, nos tempos de Paulo, nos tempos de Davi, nos tempos dos salmistas, quando a luz se acabava, era muito ruim a locomoção, era muito ruim o que se fazia, é melhor todo mundo se deitar, não tem mais esperança, mas veja que interessante, luz para os nossos caminhos, para os nossos pés. Por que pés, irmãos? Já aconteceu com você de levantar de noite e bater o dedinho do seu pé na cômoda? Parece que tem um chama, tem um imã, né? Mas por que aconteceu isso? Porque não tinha luz. A palavra de Deus é a luz da nossa vida. E o texto, quando ele se desenrola, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ele vai dizer, olha, Senhor, eu tenho, o verso 111, eu tenho tomado como legado perpétuo os teus testemunhos. Sabe o que ele quer dizer? Senhor, os teus testemunhos, o mar que se abriu pela fé, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor nos ensinou, todo o culto estabelecido, nada se findou, está no meu coração. Os judeus, irmãos, eles eram ensinados no Antigo Testamento a permanecer no que Deus ensinou através de Moisés, no que Deus ensinou através de Davi, de Elias, de Jeremias, de Isaías. A Bíblia, irmãos, nos ensina a permanecer fiel no que o Senhor tem nos ensinado pela sua palavra. Eu conheço muito bem um pastor de vocês, assim, de que ele é um homem de Deus. Se o pastor deve ter ensinado, irmãos, às vezes eu sei que não agrada o nosso coração, às vezes não é bom ser exortado, mas a Bíblia diz que o sábio aceita a repreensão, aceita o ensinamento. Meus irmãos, permaneçamos nisso, no ensino da palavra de Deus. E é interessante, irmãos, porque o texto vai dizer, permaneça. Agora, permanecer em quê? O versículo 14 ainda, naquilo que aprendestes, e que fosse inteirado ou convencido. Veja que interessante que o texto vai dizer, a palavra aprendeu aqui, irmãos, é de discipulado. Aquilo que você aprendeu de forma discipulatória, de forma num aprendizado contínuo. E vale lembrar, irmãos, que o discipulado, o ensinamento dos tempos de Jesus, dos tempos de Paulo, não era como hoje, né? A gente vai para a escola bíblica, né? O pastor, os irmãos, ou um culto de doutrina, ensina, vai para casa. Se lembrar, lembrou. Se meditou, meditou. Passa por isso. Como era o discipulado nos tempos de Jesus, o mestre falia, você aprendeu, você estudou, você está lembrado, pôs em prática, você tem que parecer comigo e o que eu estou ensinando a você. Era muito intenso, então o apóstolo Paulo ele está lembrando do esforço didático. Eu quero lembrar vocês aqui, irmãos, que os puritanos, eles tinham o esforço de colocar a Bíblia em evidência no seu ensino, em sua prática. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O teólogo Leland Hicken, no seu livro Santos no Mundo, ele vai dar exemplo de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, quando ele traduziu a Bíblia, no texto Receptus, ele falou, olha, eu quero me esforçar para fazer um trabalho para que o homem tecelão, que o fazendeiro, na sua labuta, ele queira aprender a Bíblia e citar um versículo. Já imaginou? Ele está ali, né, trabalhando, ele cita o Salmo 19. Já William Tyndale, que ele foi um grande exemplo para os puritanos, se baseavam muito neles. Olha, eu quero fazer um trabalho. Ele chegou para um sacerdote anglicano e falou que o fazendeiro, o homem do arado, saiba tanto Bíblia quanto você, se mais que você. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em quem vocês acham que os puritanos se basearam? Em Erasmo de Roterdã ou William Tyndale? O esforço, meu irmão. Sabe por que o pastor David, sabe por que o pastor que eu esqueci o nome dele, sabe por que os homens se esforçam tanto, meus irmãos? É porque a gente tem uma coisa maravilhosa na nossa língua, chamada Bíblia, e essa coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Como diz John Owen, é a mente de Deus aberta a nós, a nos ensinar, a nos fazer progredir na fé. Nós queremos ensinar e dizer, por favor, permaneçam no que vocês têm aprendido. E ele diz não só isso, há um esforço didático, mas lembre, irmãos, que não é só um esforço didático. O que vocês foram inteirados ou convencidos. A ideia de inteirado aqui, irmãos, porque o discipulado não era só o que se falava, era o que se aprendia também olhando. Você quer um exemplo, meu irmão?
Jesus, no capítulo 3, verso 2 de João, ele tem um diálogo com um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos falou: mestre, você é de Deus, porque nenhum homem não pode ser vindo de Deus se não fizer os sinais que você faz. Agora, veja que interessante. No capítulo 3 de João, irmãos, ele fala que Jesus fez um sinal. Que sinal foi esse? Porque milagres, não é milagre. Embora sejam sinônimos, são parecidos. Sinais e milagres são diferentes. Milagre é o extraordinário de Deus, a gente chegando na nossa realidade e mudando o contexto. O sinal é um feito, um ensinamento que aponta para algo maior. E o que foi que Jesus fez? Porque Jesus não fez muito milagre até então. O capítulo 2, o único milagre que Jesus fez foi bodas de Caná da Galileia, que ele transformou água em vinho, você conhece. Só que, uma observação, meus irmãos, aquele milagre foi feito em um momento reservado, que era um casamento. Jesus, diz o texto, foi muito claro, que ele foi convidado com sua mãe, com seus irmãos, ele estava ali. Mas Jesus, irmãos, estava em um lugar fechado. E qual foi, irmãos, o sinal? Qual foi o ensinamento que Jesus deu de forma discipulatória para os seus discípulos? Porque Nicodemos chamou a sua atenção. Está lá no capítulo 1 ainda, meus irmãos. Perdão, capítulo 2, verso 13. Quando Jesus entra no templo e ele vê os cambistas vendendo, fazendo negócios. Os cambistas tomando lugar que era para ser feito por fé, de levar aquele animal cuidando dele, como diz a lei. Jesus pegou um azorrague, um chicote, feito de 3 dobras. Daí então, irmão, Jesus começa a expulsar os cambistas, virar as mesas. E Jesus disse: vocês estão fazendo a casa do meu pai de comércio, isso não pode acontecer. E diz o texto que os seus discípulos disseram: nós lembramos o que diz a palavra, o zelo da casa do meu pai me consome. Eles lembraram do Salmo 69, verso 9, meus irmãos. Sabe o que o texto está dizendo? Meus irmãos, olha, vocês precisam permanecer no que Deus tem falado ao coração de vocês e o que vocês têm visto. Meus irmãos, eu lhe faço uma pergunta. Esses irmãos aqui, Timóteo e a igreja, viram coisas extraordinárias ou não viram? Viram em muitas. Para que querer outra coisa além de Cristo? Para que querer outro ensinamento além da palavra? E eu lhe faço uma pergunta provocativa, Igreja Batista Memorial. Vocês têm visto maravilhas nessa igreja, sim ou não? Quantas pessoas confessaram a Cristo aqui, irmãos, como seu Salvador? Vocês têm tido estudo bíblico, pregação da palavra, igreja, vocês não precisam de outra coisa. Nós não precisamos, temos a Cristo, temos a sua palavra, centralizemos nisso. É suficiente para a nossa fé. É suficiente. E é interessante, meus irmãos. Ah, pastor, você está dizendo que a Bíblia é suficiente porque aqui tem um pastor que prega muito bem? Não somente. Porque, como bem disse Lutero, meus irmãos, e muitos reformadores, Lutero não quis trazer uma revolução na igreja. Ele quis voltar à simplicidade do evangelho, irmãos, e da igreja primitiva, as ad fontes. E eu vejo, irmãos, por exemplo, um documento chamado Didaquê. O Didaquê foi o primeiro lecionário, o primeiro documento da igreja primitiva. E quando você lê o Didaquê, irmãos, você vê crianças com sua profissão de fé. Você vê crianças falando que entenderam o evangelho. Você vê crianças confessando: eu entendi que Cristo morreu por mim e Ele é o meu Senhor. O evangelho não é uma coisa reservada à cadeira acadêmica. O evangelho é para todo aquele que nele crê. É tanto que o versículo 15, eu peço que você leia comigo, para a gente perceber que as escrituras são suficientes, são preciosas e são necessárias em todos os momentos da nossa vida. Diz assim: e que desde que momento? Desde o dia que você entrou no seminário, é isso? Desde o dia que você fez o curso básico de teologia da Igreja Batista Memorial? Não, é importante demais. Demais. Mas não é desde isso, meus irmãos. Não é desde isso. Veja que interessante. É desde a infância. Sabes é o quê? As sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. Mas na parte B do verso 14, sabendo de quem aprendestes. Quem foi que ele aprendeu, meus irmãos? De quem? É interessante que essa palavra quem aqui é um plural, até no texto grego é um plural, meus irmãos. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Paulo vai dizer de quem foi que Timóteo aprendeu. Ele aprendeu, meus irmãos,
da sua avó. Olha que coisa linda que é o evangelho, sua simplicidade. Pela recordação que guarda de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. O evangelho não é só do doutor. O evangelho é aquele que ama Cristo e deseja conhecê-lo. Da tua avó Lóide e da tua avó Eunice. E é interessante porque o cuidado dos pais e dos mais velhos para os judeus é uma coisa muito importante. Na cultura judaica, irmãos, a mulher mais velha ensina a mais nova. O homem mais velho ensina o mais novo. É do nosso tempo, tá, irmãos? Esse negócio da mais velha querer dar um conselho à mais nova, é dizer, eu sei o que eu faço. É do nosso tempo, tá? No tempo dos apóstolos aqui, no tempo da igreja primitiva, se for assim dizer, os primeiros séculos da igreja, irmãos, é muito normal um mais velho falar e um mais novo ouvir. Então veja que coisa interessante, o cuidado, esse valor, essa preciosidade, irmãos, é maravilhoso. Se você ler também o capítulo 2, verso 2, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros meus irmãos. Ou seja, tá, Paulo, quer dizer que quando eu era criança, eu ia para a escolinha bíblica, eu aprendi a história de Noé, aprendia sobre Jesus, sobre aquelas coisas. Isso aqui é coisa só para criança. Não, isso aí tem o mesmo valor de quando criança para adulto, meus irmãos. Desde a infância. É muito interessante porque, vai falar, desde a infância, crianças eram educadas a partir dos 5 anos de judaísmo. A partir dos 5 anos, começava o estudo teológico com a criança, viu? Isso de vem cá, sabe os bichinhos da arca? Não, vem cá. Você vai conhecer que é o Deus de seu pai. A partir dos 5 anos. E quando chegava aos 12 anos, viu o Bat Mitzvah. O Bat Mitzvah era quando a criança de 5 chegava aos 12. E ela agora já tem responsabilidade. Ela agora tem que saber sobre a Torá. Ela agora tem que mostrar quem é o Deus dela. Ela tem que fazer a sua confissão de fé. Um cerimônio de maturidade. É aquilo que o apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 2, em 1 Pedro vai dizer assim, olha, já passou o leite espiritual. Mas sabe aquele leite espiritual, meu irmão? Sabe aquela coisa simples que quando a gente era criança aprendia? Ela tem o mesmo valor hoje quando adulto. É ler do engano do nosso coração, meus irmãos. A Bíblia quer dizer que é uma coisa, quando eu tiver adulto, já teologia, eu não preciso mais dela. Ela ainda tem o mesmo valor, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é suficiente, preciosa e necessária para a criança. A Bíblia é suficiente e necessária para o jovem. A Bíblia é suficiente para o adulto. A Bíblia é suficiente para o ancião. A Bíblia é suficiente para todo homem, todo ser, aquele que entende que precisa do Salvador chamado Jesus. E é importante também trazer a nossa memória que o adulto é que precisa mesmo, meus irmãos. Porque o adulto vai tomar muitas decisões. O adulto é que vai passar por mais dificuldades do que uma criança. E que nós possamos fazer uma coisa, meu irmão, é pegar o nosso coração, se debruçar sobre essa palavra, entregar o nosso coração ao Senhor por esta verdade e ouvir tudo que Deus tem a dizer para todos nós. Porque a Bíblia é suficiente, a Bíblia é preciosa a todas as épocas de nossa vida. Sabe, Paulo, quando você era criança, você ouviu o Evangelho, não foi? Sabe, Paulo, nesses dias ferozes que estão vindo, nesses dias de mentiras, ela também vai te ajudar, Paulo. Meu irmão e minha irmã, você não está sozinha, você não está sozinho. Você tem a palavra de Deus para lhe guiar. Irmãos, eu escutei uma certa música, um parênteses nessa mensagem, respeito muito quem gosta, mas assim, né, é tão ruim que eu nem lembro, né, estou tentando lembrar. Se eu não te ouvir, eu morro. Irmãos, só não ouve a Deus quem não quiser, porque Deus, irmãos, revelou na sua palavra. E veja que coisa interessante. Para encerrar essa parte do versículo 15, vai dizer assim, e que desde a infância, sabes o que, meus irmãos? Sabes as sagradas letras.
Sábios as Sagradas Letras. E o que ela pode fazer? Qual é o efeito dessas Sagradas Letras? Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pausa e olhe para cá. O judeu, irmãos, ele tinha muita coisa como abençoado, como sagrado. Judeu, irmãos, tinha muita, como dizia o amigo, muita mandinga permitida, né? Um bom sentido. O templo é sagrado, olha, a comida é sagrada, vamos lavar as mãos. Se você pegar o Mishnah, se você pegar o Talmud, é tanta coisa sagrada, isso é importante. Ele tem um sentimento de sagrado muito mais do que os protestantes do século XXI, sim ou não? Os protestantes, irmãos, não lembram do dia do Senhor, o culto é de todo jeito, canta de todo jeito, não entendem o que é sagrado, mas tem uma coisa que é mais sagrado do que tudo para um judeu, é a palavra do Senhor. Uma das coisas maravilhosas que a reforma protestante, irmãos, ela trouxe para o nosso entendimento foi o sola escritura. Um parênteses importante, sola escritura não é nuda escritura. A gente não é aquela pessoa que vai desconsiderar concílios, estudos teológicos, o passado da nossa história. Não, pelo contrário, irmãos, tudo isso é importante, tudo isso nos ensina, mas escute bem, todo ensinamento, tudo que se representa, tudo que se está ao nosso redor é cativo à maior autoridade que Deus deixou para nós, a palavra de Deus. Você tem as Sagradas Letras. Imagine Paulo. Está difícil. Paulo olhou, irmãos, para aquela igreja. Imagine Timóteo, a igreja de Éfeso, a maior igreja da Ásia Menor. E não sei se você sabe, meus irmãos, na igreja primitiva também tinha problema, sabia? Eu vejo idolatria, né? Aspas com a igreja primitiva. Ah, pastor, a igreja primitiva era maravilhosa. Quem disse? A igreja primitiva tinha uma coisa muito difícil e problemática, que eu não sei se tem aqui. Pessoas. Ou é só a igreja de congregação na Mora Nova que tem pecado? Que tem problema? Por favor, meu irmão. Na minha igreja tem problema. Nessa também tem. Nessas aqui também tinham. Mas, acima de tudo, nós temos a Cristo. E a Cristo, o nosso Senhor, sabendo que a gente é complicado, sabendo que a gente é pecador, Ele deixou a sua palavra. Timóteo, você tem as Sagradas Letras. Isso aí, Timóteo, é o que vai contornar todo esse contexto difícil. Eu achei interessante, irmãos, porque tem igrejas, irmãos, que quer usar tanta coisa para tentar ajudar a Deus. Vamos fazer assim, com os jovens, né? Não, assim. Irmãos, vocês têm, nós temos as Sagradas Letras. E é tão maravilhoso, irmãos, porque as Sagradas Letras, elas têm uns efeitos poderosíssimos. A palavra de Deus é poderosa, viu? Amém? Ela é poderosíssima. Veja que coisa interessante, versículo 15 ainda. O que elas podem fazer? Tornar você o quê? Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se tem uma coisa que a Bíblia traz para o homem após a queda, é que o homem é tolo. Eclesiastes vai dizer, olha, Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas astúcias. E a palavra astúcias ali, irmãos, são coisas complicadas. Eu não sei você, meu irmão, mas eu já me coloquei em cada situação complicada. Meu Deus, não é para ter feito isso, não. Como eu errei, Senhor. Como eu falhei. Meu Deus, por que eu fiz isso? Mas a palavra de Deus, irmãos, ela a cada dia me torna uma pessoa melhor. Melhor como? Moralista? Não. Sábio. Agora, sábio como? Intelectual? Inteligente por meu bel saber? Não, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 1, verso 18, vai dizer que a mensagem da cruz, para os que se perdem, é loucura, mas para nós, irmãos, é poder de Deus. E no verso 22 ao 24 diz uma coisa fantástica. Olha, os gregos, eles pedem inteligência, né? Os judeus sinais, mas nós temos a sabedoria de Deus que se manifestou aos homens, Jesus Cristo, pela fé. Eu entendo que Jesus Cristo é o meu Salvador, pela sua palavra, o meu sustentador, o meu guia e o meu Pai. Em tudo isso, irmãos, nós somos melhores, se tornamos sábios. E olhe para cá, eu entendo porque quando John Rogers falou sobre a Bíblia e sua importância, o povo chorou. É porque a gente muitas das vezes tem corrido atrás de tantas coisas. Se tem uma coisa que é mal desperdiçada no nosso tempo, é o tempo.
A gente, irmãos, corre atrás de tantas coisas que nos faz bons profissionais, que faz da gente rico, que faz da gente famoso, que faz da gente aceitável. A gente corre atrás de tantas coisas, meus irmãos, que faz da gente bom aos olhos dos homens. A gente esquece de se voltar para uma pérola de valor imensurável, que essa pérola de valor faz da gente sábio em Jesus Cristo. Ou pior, quando a gente está passando por angústias ou tribulações, a gente quer resolver tudo do nosso jeito, mas a gente esquece, irmãos, que a gente vai ser sábio pela fé em Jesus, em buscar nas Escrituras consolo, conselho, sabedoria, orientação. Quando a gente vai para a Bíblia, irmãos, e a gente entende que ela é valiosa em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos do nosso viver, da nossa fé e do nosso ministério, e, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me dizer, meu Deus? As coisas mudam, meus irmãos. Porque a Bíblia ela é preciosa em todas as épocas da nossa vida. Amém? John Owen vai dizer que a natureza das Escrituras é diferente de tudo, meus irmãos. Nada neste mundo diretamente é a natureza direta da mente de Deus, segundo essa palavra. Elas podem... A Bíblia Sagrada, irmãos, ela tem esse efeito poderoso. Romanos 1,16 vai dizer que ela salva a gente. Mas em seguida, não somente isso, ela não somente salva a gente, porque a ideia de salvar, ela já merecia ter muito respeito, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Ela salva a gente. Nos tempos do apóstolo Paulo, nos tempos de Jesus, um salvador, um exemplo dele era um médico. Não sei se você já viu, vai em uma cidade bem pequena, uma cidade distante da capital, lá, irmãos, tem que ter um médico. Porque o médico é importante naquele contexto, que vai cuidar do povo. Mas veja bem, irmãos, não precisa só do médico, precisa de um sábio. Porque é o sábio que vai orientar, é o sábio que vai dar instrução. Irmãos, se a gente tiver médicos, precisamos de bons médicos. Se a gente tiver, irmãos, bons ferreiros numa sociedade, bons construtores, mas não tivermos sábios, grande será a nossa perdição. Se a gente tiver, irmãos, preste atenção, um bom som, se a gente tiver, meu irmão, uma cadeira boa, se a gente tiver um lugar acolchoado, ar-condicionado, mas não tiver Bíblia Sagrada, exposição da palavra de Deus, a igreja padecerá. Mas Timóteo está dizendo, vocês têm as sagradas letras, vocês podem ser sábios, ela é valiosa. Amém? A Bíblia é perfeita, meu irmão, ela é preciosa. Porque ela é boa para a gente e suficiente em todas as épocas de nossa vida. Segundo, porque ela nos corrige, meu irmão. E quando eu falo nos corrige, pastor, mas as outras coisas nos corrigem também. Já li um livro tão bonito que me corrigiu. Escute bem. A correção bíblica, a correção de Deus, não é só um fato moralista para nós. Não é só deixe de fazer isso. É o Deus que nos criou, que nos conhece, melhor do que nós mesmos, nos dando o remédio certo. Lê comigo, por favor, versículo 16, meus irmãos. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É interessante porque essa palavra toda aqui, meus irmãos, toda, a cada uma delas, o todo, não tem nada nela que não seja bom. Sabe o que é interessante? 2 Pedro capítulo 1, verso 3, vai dizer que aqui, irmãos, tem tudo que é suficiente para nosso crescimento, para a nossa piedade, para a vida com o Senhor. Sabe o que o texto está dizendo, meu irmão? Que toda essa escritura aqui é o Deus que revelou-se na história, que se preocupou em sua sabedoria de não deixar
absolutamente nada para que eu e você chegássemos a se desesperar na nossa pouca fé, se desesperar nas nossas dores, se desesperar nos momentos obscuros e não se desesperar quando os falsos mestres, quando os dias difíceis, quando os homens amantes de si mesmos, quando os mentirosos quiserem atacar a verdade da igreja do Senhor. Veja que coisa interessante. Não sei se você sabe, a Bíblia, ela foi escrita na história, irmãos, cada livro, cada revelação, por autores diferentes, culturas diferentes, momentos diferentes, mas toda ela tem uma harmonização na pessoa do Filho de Deus. Toda a Escritura, meu irmão, ela é divinamente inspirada. E ela é toda, meu irmão, porque ela se tirar Ruth faz falta. Se tirar Gênesis, faz muita falta. Você vê muitos céticos ateus atacando Gênesis, né? A criação, ali não é narrativa, não, ali é mentira, ali é só um conto, ali é a verdade, meus irmãos, é Deus falando. E é tão interessante, meus irmãos, porque você vai ler Efésios capítulo 2, verso 20, o mesmo apóstolo Paulo dizendo que a igreja está edificada na doutrina dos profetas e dos apóstolos, que é Cristo, a pedra angular. Sabe o que é a pedra angular, irmãos? É a pedra de esquina, é a pedra de sustento. Se você chegar, meu irmão, tiver um exemplo num prédio, várias colunas, talvez se você tirar a coluna do meio, o prédio ainda fique de pé. Mas se você tirar a pedra de esquina, a coluna de esquina, vai vir abaixo, meus irmãos. Jesus Cristo, Ele está presente em toda a sua palavra. Por isso que a Bíblia não pode ser tratada como um cardápio, só aquele que me convém, só aquele que o meu gosto quer. A Bíblia, ela é suficiente. Talvez fosse esse, irmãos, o problema que aquela igreja que John Rogers estava dizendo para eles. Porque eu conheço muitas pessoas, meus irmãos, que vai dormir, abre a Bíblia no Salmo. Qual Salmo? O de proteção, qual é? Salmo 91. Como se ele fosse um amuleto. E a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é Deus falando, amém? Quando Deus fala, Ele quer falar o que Ele quer dizer, não o que eu desejo, não o que minha sorte, aspas, venha a trazer. Mas eu quero um salmo de consolo, um salmo de cuidado, que eu me sinta confortado. Qual é o salmo que eu leio? Salmo 23. Mas o Salmo 23, o pastor do Salmo 23, irmãos, ele quebra a pata da ovelha quando necessário para trazê-la para perto. Toda a Escritura, irmãos, ela é o quê? Inspirada por Deus. E vocês devem saber que a doutrina inspirada aqui vem de pneumatos, que a inspiração de Deus é dada diretamente pelo próprio Deus, irmãos. Deus usou homens. 1 Pedro, irmãos, 2 Pedro, perdão, capítulo 1, verso 20 e 21, vai dizer que nenhuma profecia, nada da Escritura foi dada, irmãos, por elucidação humana, mas Deus inspirou e moveu homens santos para trazer para nós. Então, meu irmão, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, a Escritura, essa Bíblia, tudo que tem nela vai ser bênção para você. Quem aqui, não precisa responder, quem aqui já leu a Bíblia toda? Se não, leia. Como está o seu estudo bíblico? Como está a sua meditação? Quando a gente pergunta isso, irmãos, o que você tem ouvido de Deus falar para a sua vida, meu irmão e minha irmã? E o apóstolo vai dizer que isso é útil. E a palavra útil aqui, irmãos, é mesmo que é valoroso, é importante. Vai trazer bom resultado para você. Conheço muitas pessoas, eu não sei se o pastor David conhece. Pastor, está tão difícil para mim, isso e aquilo. Se você perguntar, meu irmão e minha irmã, na sua semana, qual é o grau de meditação na palavra de Deus? As respostas, irmãos, são decepcionantes. Decepcionantes. E digo mais, viu? Preste bastante atenção. Essa minha pergunta não é só aquele que pega um livro de teologia, abre, né? Vou pegar o comentário de William Hendrickson e vou ver o que o William Hendrickson tem para dizer. Não é isso que eu estou dizendo. Porque lembre-se que o versículo 15 vai dizer que pode ser tornado sábio pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia, irmãos, ela não é um livro somente acadêmico, é um livro de fé. Uma fé verdadeira. A minha pergunta é, meu irmão, quando foi que você pegou a sua Bíblia e leu ela e disse, Senhor, fala comigo?
E deixou Deus rasgar você de dentro para fora. E disse assim, o que Deus falar, eis que eu vou obedecer. Quando foi a última vez? Faça isso. Faça isso. Lembro-me um parênteses nessa mensagem. Uma vez eu estava num devocional, ganhei uma Bíblia de estudo. Isso era no início, não estava nem no seminário ainda, ganhei uma Bíblia de estudo. E eu fui ler Gênesis 1:1. Comecei a ler Gênesis. Nessa Bíblia de estudo, meu irmão, eu meditando ali. Você acredita que Deus rasgou o meu coração com a narrativa de Gênesis 1? Você acredita? Sabe por quê, meu irmão? É porque Gênesis 1:1 não é menos importante do que Romanos 12, não. É a mesma boca de Deus falando. É a mesma verdade sendo revelada. Eu comecei a perceber, irmãos, o quão Deus, o meu Criador, criou tudo sem pedir nada a ninguém, sem pedir conselho a ninguém, sem ninguém ajudar em nada, sem ninguém aconselhar em nada. E eu me lembrei justamente do que Paulo disse no capítulo 11, versos 33 e 36, da profundeza, riqueza, sabedoria e conhecimento do nosso Deus. Quem foi que deu a Deus? Quem foi que ensinou a Deus? Quem foi que prestou para que seja recompensado? Glória, pois, seja dado ao nosso Deus, meus irmãos. Toda a Escritura ela é útil para o ensino. E é interessante, irmãos, porque ensino é uma coisa que se tem muito hoje, mas se também nos dias de Paulo. Porque, meus irmãos, olha só, nos tempos de Paulo, foi o apogeu do desenvolvimento da filosofia aristotélica e epicurista, estoica, tudo que você tivesse de ensino. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Igreja de Coríntios, ele tem que destacar, deixar bem claro, olha, quando eu fui para ensinar vocês, pregar vocês, eu não preguei com filosofia ou pensamento humano, ou palavras sofismas. Porque, irmãos, os sofistas no tempo de Paulo, os gregos, não eram pessoas ruins, eles eram homens que tinham conhecimento, eles achavam que não precisavam de Deus, só aprendendo o seu conhecimento, e chegava lá, dava um conselho às pessoas, falavam para as pessoas, e depois botavam os seus chapéus e recebiam dinheiro. Seria muito, muito parecido com o dia de hoje, sabe? Olha, você está passando por um problema? Venha fazer o meu curso, raste para cima. Tem ou não tem? Sabe, é muito, muito normal hoje em dia. Olha, você aprendeu a Bíblia errado. Eu tenho um ensinamento para você, sabe, do nome verdadeiro de Deus. Eu faço, meu Deus do céu. Tem muito ou não tem? Mas Paulo está dizendo, não é isso que vocês precisam. Eles estão querendo trazer algo novo para vocês, do qual eu não ensinei, do qual não se precisa. Quando eu ensinei a vocês, eu preguei a Cristo morto e esse ressuscitado é suficiente para vocês. E digo mais, é o apóstolo Paulo, né, irmãos? Eu não sei de nada. Não sei se o pastor Deus sabe, mas o apóstolo Paulo sabe. Que homem extraordinário, servo do Senhor. A sabedoria de Deus não conhecida por mente humana, que os homens, se soubessem, não teriam crucificado ele. Mas os homens, pelo conhecimento, através do seu Espírito, prescrutam as profundezas de Deus. O que a gente precisa, meus irmãos, não é de algo novo, não. O que a gente precisa não é rachar para cima e fazer curso, não, para aprender o nome de Deus. O que a gente precisa é se voltar para aquela boa e velha, boa nova da Bíblia Sagrada, orar mais, ouvir mais Deus falar, voltar a princípios básicos. A gente está querendo procurar, irmãos, riquezas lá fora, onde a gente tem ouro puro dentro de nós, que é Deus falando. Para o ensino, para a repreensão. A repreensão, irmãos, biblicamente, não só em Provérbios, mas em toda a Bíblia, ela é exemplo de bênção para o povo de Deus. E a Bíblia ela é tão negligenciada por muitas pessoas, porque boa parte dela, irmãos, tem mais repreensão do que flores. A Bíblia, irmãos, ela é um livro de muitas repreensões, mas é aí que está o amor, meu irmão. Porque a Bíblia não é de Paulo, a Bíblia não é de Pedro, é de Deus. E Deus ama, e todo pai que ama corrige o seu filho que ama. E eu não sei você, meus irmãos, miserável homem que sou, que me livrar do corpo desta morte, eu sou pecador, meu irmão. E se o meu Cristo está dizendo a sua palavra, meu filho, não faça isso, é porque ele me ama. Eu tenho que ouvir esse amor. A gente não se volta para a Bíblia, irmãos, não é por questões profundas, é que a gente não consegue entender. Não, irmãos, é porque a gente não quer ser repreendido. Esse mundo não quer ser repreendido. Esse mundo perseguiu tanto o cristianismo, irmãos, porque o cristianismo prega um Cristo que tem uma palavra dizendo, arrependei-vos.
para a repreensão, para a correção. Viu a diferença aí? Repreensão e correção são sinônimos, mas não são a mesma coisa. Sabe o que é a correção, meu irmão? A correção, ela é o conserto após a repreensão. Você já teve o corretivo? O corretivo, ele apaga, meu irmão, o que foi errado para que você escreva de novo. Cristo pode fazer isso. Cristo nos repreende não para nos humilhar, mas para nos fazer novo, para curar o nosso interior, para que a gente seja diferente, meu irmão. Eu acho muito lindo, meus irmãos, porque todos os apóstolos do Senhor, todos os grandes homens de Deus pecaram de alguma maneira. E o seu Cristo perdoou, ensinou, repreendeu, corrigiu e os usou. Assim é o Senhor da nossa vida, amém? Para a educação na justiça. E é muito interessante porque os judeus eles se preocupavam muito, meus irmãos, com a educação na justiça. Os judeus eles queriam, irmãos, ser uma nação, porque Israel, no Antigo Testamento, sabemos muito bem que era a nação escolhida de Deus para ser uma luz para este mundo. Israel, irmãos, era aquela videira que foi plantada para que os homens olhassem para ele. Olha, nós precisamos dessas uvas dessa nação. Nós precisamos olhar para essa nação e ver o Deus dessa nação. Então, irmãos, se tem uma coisa que eles queriam é ser diferentes, meus irmãos. Escute bem. A Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus como uma espada de dois gumes, que penetra até o impenetrável, meus irmãos. Faz separação da alma e do espírito, que corrige o nosso viver, que ilumina a nossa mente. Eu acho lindo porque quando você vê os puritanos, por exemplo, você pega John Owen, ele vai dizer que os puritanos vai dizer que a Bíblia, ela é muito mais do que só iluminação, muito mais do que interpretação, ela é muito mais do que pensamento, tudo isso também é, mas ela é Deus abrindo sua mente e que nós possamos olhar a santidade de Deus, como Deus está dizendo, para a gente fazer igual. Como não ser um bom cidadão? Como não ser um bom filho? Digo para você, eu estou tendo muita dificuldade, pastor, no meu casamento. Olhe para a Bíblia. Você vai ver, irmãos, o seu casamento tem muitos mais problemas ainda. Por quê? Porque quando olhar para a Bíblia, vai ter mais problema ainda, porque ele vai dizer, olha, isso aqui também está errado. Isso aqui também está errado. A Bíblia é como uma ressonância magnética espiritual. Viu o pastor David falar assim, Deus faz uma cirurgia, né, na nossa alma, no que precisa ser feito. Porque quando a gente acha que está ruim, irmãos, a gente está pior ainda. A gente diz assim, meu filho, mude isso, mude aquilo. Minha filha, não faça isso, mude isso também. E quando você fizer isso, você vai ver a glória de Deus na nossa vida. Amém? Na educação, na justiça. E por último, meus irmãos, a Bíblia é preciosa. Porque ela não só nos repreende, ela não só é preciosa para toda a nossa vida, ela nos prepara. Ela nos prepara para esses dias difíceis. Leia comigo o versículo 17, por favor. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Deus está dizendo, permaneça no que eu ensinei para vocês. Não só permaneça. Lembre-se aquilo que convenceu você, aquela fé velha, aspas, antiga, que ela ainda é suficiente para hoje. Você, desde a sua infância, você aprendeu ela. Ela vai exortar você, mas vai tornar você sábio. E não somente isso, o propósito disso tudo é para que o fim disso tudo redunde que você seja um homem perfeito. Agora, pausa ele para cá. Seremos perfeitos aqui na terra, meu irmão? Há uns hereges por aí, uma teologia que diz assim, o homem vai chegar a um grau de perfeição aqui na terra. Impossível, meus irmãos. Impossível. Mas a ideia de perfeição aqui, irmãos, o texto grego é de ser idôneo. Idôneo, meus irmãos. É a mesma ideia de Gênesis capítulo 2, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem e a mulher. E a mulher, o quê? Perfeita. Mas perfeita em que sentido? Ela era idônea, perfeito para o propósito de Deus da vida de Adão. Sem Eva, Adão estaria triste, sozinho, desamparado. Deus criou a mulher perfeita para a vida dele. A perfeita para a minha vida é Elaine. Sem Elaine, grande seria minha solidão nesse mundo. Grande seria. A perfeição aqui não é perfeição de falta. Não é a perfeição de presença de luz eterna.
Mas é que Deus está dizendo que essa Bíblia, ela é suficiente para fazer a gente um bom pastor, um bom músico, um bom filho, um bom pai. A gente glorificar a Deus, porque nós seremos perfeitamente habilitados. O que é uma habilitação? Uma habilitação é um instrumento, algo que nos é dado para toda boa obra. Meu irmão, eu estou pregando aqui, se fosse só Alexandro, vocês estariam perdendo o tempo de vocês. Mas essa mensagem não é minha, é do Senhor. É para a gente entender que a palavra de Deus, ela é perfeita, não o pregador. Irmãos, talvez aqui a minha rouquidão esteja até atrapalhando um pouco a sua audição, mas isso não atrapalha, irmãos. Eu estou falhando com vocês por conta da minha fragilidade, da minha saúde, mas a Bíblia não é frágil, ela é perfeita e ela vai trazer vida ao seu coração e à sua alma. Habilitado, irmãos, veja que coisa interessante. Perceba, meu irmão. Vou dar um exemplo muito prático para a gente. Meu ministério pastoral, irmãos, pela graça de Deus, em aconselhamento com casais, eu já cheguei, irmãos, para famílias, casamentos. Elaine sabe, diz assim, meu Deus, Elaine, eu acho que essa família vai acabar. Eu acho que chegou o fim dessa família, Elaine. Não, o que ele fez com ela, o que ela fez com ele, eu acho que não. Eu acho que ele não vai conseguir. Olha só, meu pensamento humano. Porque, irmãos, a minha melancolia levou a dizer isso. Mas como diz William Lane Craig, né? Quando a gente passa por um problema, temos 3 opções dentro do problema. Primeiro, dar uma resposta racional, mas 1 igual a 2. Não, errou, pronto, acabou, morre por aí. Ou resposta emocional, e agora, meu Deus, que é o que eu fiz? Uma resposta espiritual. O que é que Deus diz? O que é que Deus quer? O que é que Deus vai ensinar nesse momento? E olha para aquela situação, não. Eu acho que ele ou ela não vai conseguir perdoar, não. De fato, não consegue, irmãos. Não consegue. Porque, irmãos, um coração amargurado, irmãos. Como diz Salomão, pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas juntas. É difícil. Mas então, entrou o evangelho. E já teve um momento de eu chegar, irmãos, no aconselhamento, e assim, o que é que eu vou dizer, meu Deus? Eu vou pensar no que eu vou dizer. Irmãos, a gente acaba dizendo aquelas boas e velhas palavras da Bíblia. E elas entram no coração do homem de uma forma diferente. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, mostra que essa escritura aqui, de fato, ela é inspirada por Ele. Ela é poderosa. E ela trata, ela cura, ela ensina, ela corrige, ela faz o que Deus quer. E, irmãos, é de forma extraordinária. Tu viu, Elaine? Vi. O que foi isso? Deus. Sua palavra. Só Jesus. É isso que o texto está dizendo. Que os dias vão ser muito difíceis, irmãos. Talvez muitos de nós aqui vamos passar por dias muito difíceis daqui para frente até Cristo voltar, irmãos. Quem tem, não sei qual a sua visão escatológica, mas eu conheço o pastor Daisy, a coisa não vai melhorar muito não, vai ficar bem difícil. Mas, irmãos, que bom que nós temos a palavra do Senhor. Tanta escuridão, ó, essa luz vai clarear. Diante da dor, ó, ela vai curar. Diante da nossa insensatez, ela vai nos corrigir, vai nos repreender, porque ela é suficiente. Sai daqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, valorizando mais a sua Bíblia, depositando mais tempo a ela, a sós com Deus. Olhe para a Bíblia, irmão, não como instrumento intelectual apenas, mas tenha devoção verdadeira diante dela. Comece a lê-la e dizer, Senhor, estou entendendo, Deus, se não entender, me ajuda, trata com o meu coração, para que possamos, irmãos, em nome de Jesus, naquele grande dia, dizer, obrigado, Senhor. Muitas das suas bênçãos, uma das maiores, se não a maior que eu tive, Senhor, foi que um dia a tua palavra entrou no meu coração e me salvou. Um dia a tua palavra, ela me consolou. Um dia a tua palavra me orientou. Um dia a tua palavra, ela fez maravilhas e maravilhas e maravilhas. E esse livro, irmãos, não pode ser apenas um livro humano, porque eu tenho certeza que todos que aqui estão
vão concordar comigo que quando eu leio esse livro, irmãos, o seu autor brada a minha alma. Já li ele várias vezes, mas os mesmos textos, de forma piedosa, em fé, ele tem sido forte, poderoso e gracioso como nos primeiros dias. Que Deus nos abençoe, nos faça entender a preciosidade da Bíblia, para a honra e glória do nosso Deus. Senhor, muito obrigado, porque estamos diante da Tua verdade, Senhor. E, Senhor, na Tua grandeza, na Tua sabedoria, nós vemos, Senhor, amor, vemos graça, porque tudo o que precisamos está aqui. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas das vezes temos negligenciado a Tua palavra, Senhor. Ou não lendo, ou lendo e não praticando, ou não compartilhando ela, Senhor. Mas que possamos chorar, Deus. Chorar, quebrar o nosso coração e valorizar a Tua palavra. Deus, obrigado, porque nesta noite, mais uma vez, o Teu Espírito nos ensinou que a Tua palavra é fiel e verdadeira e não podemos abandoná-la. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos, pela palavra que foi ministrada a nós hoje à noite, que guardemos com carinho em nosso coração e a coloquemos em prática, pois sabemos que foi ministrada para nós a palavra de Deus, foi exposta fielmente a palavra de Deus, e nós precisamos colocá-la em prática. Então, como disse o pastor, eu reafirmo junto a ele, ame mais a sua Bíblia, leia mais, estude mais. Não, pastor, mas eu já assisto as novelas da Record. Não vale não. Você sabe ler? Pronto, leia a Bíblia. Mas eu não sei ler, então aprenda. Não é? Aquele negócio de novela de Record não, é para ler a Bíblia. Leia as Escrituras, leia a palavra, leia a palavra. Os membros dessa igreja não podem sair dessa conferência teológica sem amar mais a palavra de Deus. Sem amanhã, na segunda-feira pela manhã, já está com a palavra de Deus aberta em seu colo, lendo as Escrituras e meditando com profundidade em cada verso, em cada vírgula que está ali ante nossos olhos. Porque só assim, meus irmãos, nós de fato andaremos semelhante a nosso Senhor andou aqui neste mundo. E nos colocaremos ombro a ombro com os irmãos puritanos, que amavam a palavra de Deus e tinham a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática inegociável. Inegociável. Então, louvo a Deus pela vida dos nossos dois preletores que ministraram aqui. O reverendo Aldenor Neto trouxe uma mensagem maravilhosa ontem à noite e hoje à tarde. E o reverendo Alexandre Martins, que pregou para nós agora. Um presbiteriano, outro congregacional, e nós batistas, tudo no mesmo espírito. Não é isso? Aliás, eu falei para vocês, os puritanos eram assim, né? Um era anglicano, o outro era congregacional, o outro era batista, o outro era presbiteriano, e assim eles pregavam fielmente a palavra de Deus. Vamos nos pôr de pé, vamos cantar mais um hino ao Senhor, já estamos quase encerrando. Logo em seguida, este hino que vamos cantar, o 301 do cantor cristão.